Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com alegria a bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, também chamada de Nossa Senhora do Carmo, Carmelo. Gostaria de rapidamente explicar a origem desse título de Nossa Senhora, aquilo que representa para tantos que fazem parte da fraternidade do escapulário de Nossa Senhora do Carmo, para aqueles outros que são também membros da ordem carmelita, tanto a ordem primeira, masculina, a ordem segunda, feminina, e a ordem terceira dos leigos. Em primeiríssimo lugar, o que é o Monte Carmelo? O Monte Carmelo é um monte lá na terra de Jesus, onde no Antigo Testamento o profeta Elias desafiou os profetas de Baal, desmascarou a falsa religião daqueles que seguiam Baal e mostrou o Deus verdadeiro. Então, a primeira coisa, o Monte Carmelo e a ordem carmelita está ligada a esta primeira realidade que é fundamental em qualquer espiritualidade cristã. Um cristão, um verdadeiro cristão, precisa ser profundamente ateu dos deuses falsos. Nós não podemos crer no Deus que é o dinheiro, nós temos que ser ateus do Deus dinheiro, nós temos que ser ateus do Deus prazer, do Deus sexo, do Deus poder. Nós temos que pegar tudo aquilo que é criatura, realidade mundana, e declarar profundamente: nós não cremos nesses deuses, esses deuses são falsos, e com o mesmo zelo do profeta Elias, de espada em punho, nós precisamos destruir dentro de nós, no nosso coração, os deuses falsos. E o Deus falso mais terrível, o Deus falso mais soberbo, o Deus falso que mais nos dá trabalho, somos nós mesmos. Nós precisamos ser profundamente descrentes, ateus e ateus militantes do Deus chamado eu mesmo. O Deus, vamos usar uma palavra técnica, egóico. Por quê? Porque nós nos colocamos no lugar de Deus. Isso desde a primitiva serpente que disse à nossa mãe Eva: sereis como deuses. E ali a humanidade, marcada pelo pecado original, dali para frente a humanidade transformou o seu próprio coração, que deveria ser templo do culto de Deus, jardim das delícias de Deus, num lugar de culto idolátrico. Nós transformamos o nosso coração, que deveria ser um jardim harmonioso, num deserto estéril, onde crescem somente espinhos, ervas daninhas, uma realidade horrível, sem vida, mortífera. Então, a primeira coisa, o Monte Carmelo do nosso coração precisa ser extirpado, do Monte Carmelo do nosso coração precisam ser extirpados os deuses falsos. Depois, Elias foi seguido por outros
zelosos filhos, como o santo Eliseu e outros, aspas, profetas do Antigo Testamento, que seguindo o amor e o zelo de Elias, começaram a se dedicar à oração, e a tradição coloca, e de fato parece mesmo que as escavações arqueológicas confirmam que naquela área do Monte Carmelo realmente se reuniram ao longo dos séculos para rezar e para ali viver naquele pequeno oásis, naquele pequeno jardim do Monte Carmelo, para viver dedicados a Deus na oração. Quando veio finalmente nosso Senhor Jesus Cristo, que havia sido vislumbrado ao longe pelo profeta Elias, na pequena nuvem, houve uma aridez e uma seca, e o profeta Elias viu uma pequena nuvem simbolizando a Virgem Maria, que traria a chuva, que é o Salvador das alturas, orvalhem o céu. Então, os seguidores de Elias foram os primeiros a se converter e a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos evidência que durante a Idade Média, durante o período em que os cristãos retomaram a Terra Santa, monges habitavam o Monte Carmelo, e com a queda de Jerusalém, retomada pelos árabes, e com a queda de Jaffa, finalmente os carmelitas então vieram para a Europa e disseminaram na Europa essa devoção sempre ligada ao Monte Carmelo, que tem algumas características que eu só quero aqui elencar. Primeira característica da espiritualidade carmelitana: é uma espiritualidade profundamente arraigada na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. O culto que os primitivos, antigos carmelitas prestavam aos lugares santos onde morou nosso Senhor Jesus Cristo, passou como uma característica básica e fundamental de que na vida de oração nós devemos começar com o Verbo encarnado, com Jesus, nos apegar muito a Jesus, não ir direto à Trindade. Sim, Jesus é uma pessoa trinitária, mas se Deus se fez carne, se Deus veio neste mundo, se Deus se fez homem, nós precisamos nos apegar à humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ali está a revelação de Deus, ali está verdadeiramente o caminho através do qual nós iremos crescer espiritualmente. Venerando esta encarnação do Verbo é que, por exemplo, séculos depois, se desenvolveu essa devoção carmelita ao menino Jesus. O famoso menino, aquela imagem milagrosa do menino Jesus de Praga, né? É ligado à família carmelita, porque a tradição reza que seria uma pequena imagem do menino Jesus que Santa Teresa d'Ávila carregava nas suas viagens. Então, essa devoção pelo Cristo encarnado, né? Por Jesus, a encarnação, a realidade da humanidade de Cristo. Se há uma devoção pela encarnação e a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, então é evidente que há uma profunda devoção por aquela que foi um instrumento da encarnação, ou seja, a bem-aventurada Virgem Maria. E desde os tempos remotos, arqueologicamente comprovado também, no Monte Carmelo havia uma capela dedicada a Nossa Senhora. E para entender a espiritualidade do Carmelo, é necessário recordar: o Carmelo
é todo mariano. Todo mariano. Por quê? Porque a ideia do Carmelo é a ideia de que Deus, assim como aqueles monges viviam no jardim do Monte Carmelo, Deus passeia na alma do justo como num jardim. E essa realidade de Deus que passeia na alma do justo, Deus que habita, que quer habitar na alma do justo, nesse jardim, nesse novo paraíso que Deus quer fazer em nossas almas, nós encontramos ali a mais bela flor deste jardim, a bem-aventurada Virgem Maria. Ela, neste jardim, é a Flos Carmeli, a flor do Carmelo. Ela é a Decor Carmeli, ela é o decoro, a beleza, a decoração do Carmelo. Ela é a flor mais esplendorosa que brilha, porque é a alma justa na qual Deus habitou de forma mais esplendorosa. Se a espiritualidade carmelita, essa é a espiritualidade do Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, porque Deus quer vir habitar na alma do justo, Deus se fez carne e veio habitar na alma da Virgem Maria, e portanto o Carmelo não pode deixar de ser todo ele mariano. Poderíamos aqui continuar essa explicação da espiritualidade carmelita, mas passo logo àquele objeto de devoção que é o escapulário do Carmo. Meus queridos, se quando nós recebemos o estado de graça, nós temos dentro de nós o mais precioso jardim. Se os teólogos nos dizem, e é verdade, se os mártires nos dão um exemplo, e é verdade, que vale a pena perder tudo, mas não perder a graça deste jardim dentro de nós, o estado de graça, a amizade com Deus. Vale a pena derramar o seu sangue para não perder a amizade com Deus. Então, se a nossa amizade com Deus, se esse estado interior de amizade, se esse tesouro da graça santificante dentro de nós é tão importante, ele precisa ser defendido. Pode ser que você não dê valor a estar em estado de graça, mas Satanás sabe da importância disso. Irá atacar você. Por isso nós precisamos de um castelo com uma muralha protetora. O castelo interior, essa muralha protetora que nos protege das insídias, das armadilhas, dos ataques do inimigo de Deus que quer chegar dentro do nosso jardim. Por isso, a Virgem Santíssima é a nossa proteção. Ela é, usando a palavra da liturgia, ela é presidium. Ela é verdadeiramente esta realidade de guerra, essa tropa de defesa que defende a cada um de nós. E ela apareceu a São Simão Stock, que era geral dos carmelitas, já na época em que eles estavam na Europa,
e ela aparecendo a São Simão Stock, deu a São Simão o hábito carmelita, ou seja, o escapulário, que são 2 peças de pano costuradas por onde passa um buraco, por onde passa a cabeça, que fazem parte do hábito carmelita, né? Uma peça na frente, outra peça atrás, proteção na frente, proteção atrás, esse grande escapulário que é um hábito, é uma roupa. O escapulário, ele é uma roupa dos religiosos carmelitas. E São Simão Stock recebeu de Nossa Senhora a revelação prometendo especialíssima proteção para aqueles que usassem esse hábito carmelita. Com o passar dos séculos, então foi-se estendendo esse hábito que originalmente era dos religiosos, também para os leigos, e foram sendo adotadas versões simplificadas, cada vez menor, para facilitar que as pessoas pudessem usar o escapulário, esse hábito de Nossa Senhora, por debaixo da roupa, sem grande incômodo. Mas é importante saber que quando a pessoa recebe a imposição do escapulário de Nossa Senhora do Monte Carmelo, a pessoa começa a fazer parte de uma fraternidade. Ou seja, é a fraternidade carmelita, a fraternidade do escapulário do Carmo. O que é que significa isso? Significa, em primeiríssimo lugar, que você está pedindo à Virgem Santíssima a graça de que ela defenda você dos ataques do inimigo para não perder o estado de graça, para não perder o jardim do Carmelo que está dentro de você, para que Deus possa continuar passeando no jardim de suas delícias, que é o seu coração. Esse é o maior tesouro e é isto que Nossa Senhora mais quer defender. Por isso, carregar o escapulário é fazer parte desta fraternidade e é pedir à Virgem Maria esta defesa, né? Essa defesa scapularis, né? As escápulas são aqui os ombros, é um hábito que você põe nas escápulas, né? E ela então nos defende dos ataques do inimigo. Essa devoção, portanto, não deve ser uma devoção supersticiosa. Não é uma mágica. Quem usa o escapulário está salvo. Quem usa o escapulário não fica muito tempo no purgatório, sai do purgatório no primeiro sábado. Bom, tudo isso pode até ser verdade, se você vive o escapulário. Porque viver o compromisso do escapulário, o compromisso de lutar sempre devotamente, generosamente, para estar em estado de graça, para ter em você esse jardim das delícias que é o Monte Carmelo, o lugar onde Deus habita dentro de você. E se você realmente está disposto a manter diariamente algum exercício de devoção a Nossa Senhora para renovar a cada dia a sua pertença a ela, a sua pertença a esta proteção que vem do céu e que é a nossa Mãe Santíssima. Hoje celebramos essa missa com uma grande ação de graças.
E a ação de graças consiste em nós já começarmos aqui na terra cantar as misericórdias de Deus exercidas sobre nós através da proteção escapular da Virgem Santíssima. De quantas coisas nós fomos protegidos, nós iremos descobrir no céu. Algumas poucas coisas a gente já enxerga nessa terra, e por isso podemos e devemos cantar as misericórdias do Senhor já aqui, para cantá-las eternamente no céu. A eternidade não será suficiente para cantarmos as misericórdias de Deus. E por isso pedimos auxílio à Virgem Maria e aos santos e aos anjos para que possamos cantar as misericórdias de Deus. Por isso estamos aqui na Santa Missa para elevar a Deus na consagração, no momento do sacrifício eucarístico, elevar a Deus o mais perfeito sacrifício de ação de graças. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Cantarei para sempre as misericórdias do Senhor, as misericórdias manifestadas por esta proteção benfazeja, amorosa e materna que é a Santíssima Virgem, Senhora do Monte Carmelo, do Jardim das Delícias de Deus, no nosso coração.